Fala pessoal, e aí, tudo bem com você? O meu nome é Jeffrey Campelo e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a Palavra de Deus. Então não perde tempo, já vai curtindo esse vídeo, já vai encaminhando também para outras pessoas e se inscrevendo no canal, é claro, né? E ativando o sininho, hein? Não esquece não, hein? Para você receber os vídeos que eu estarei postando. Antes de começar o vídeo, tem um recadinho especial para você que é apaixonado por leitura. Então se liga só. Eu tenho aqui Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Muito bom, inclusive tem um vídeo. Também tenho aqui em minhas mãos o Ceticismo da Fé, de Rodrigo Silva. Maravilhoso o livro. Também tenho Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. É maravilhoso, eu já li inclusive. Vale a pena adquirir o livro, hein? E também tenho mais dois sobre relacionamento. O Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet. E também tem o Casamento Blindado 2.0. Todos esses livros, inclusive essa estante aqui, ou semelhante a ela, você pode adquirir na Amazon. Todos os livros, inclusive a estante, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então não perde tempo e vai lá adquirir esses livros, tá certo? Então sem mais delongas, né? Como encontrar a igreja verdadeira? Diante de muitas igrejas por aí espalhadas, Deus é Amor, Igreja Adventista, Assembleia, Batista, Testemunha de Jeová, entre outras, como encontrar uma igreja verdadeira para poder congregar e se de fato elas estão servindo a Deus, seguindo a Bíblia, que é o mais preocupante, que é o mais importante, não é verdade? Então assim, eu separei aqui algumas perguntas, tá certo? Eu vou estar aqui seguindo aqui esse meu esboço, para não perder aqui a linha, tá certo? Então, qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Porque Cristo deixou na própria palavra dele como encontrar uma igreja verdadeira. Cristo não iria deixar disperso o seu povo. Então, através da palavra de Deus, podemos encontrar a igreja verdadeira. E aqui neste vídeo, já vou logo te adiantando, eu não quero aqui indicar uma igreja para você, tá certo? Olha, igreja A, B, C ou D. Não, você é livre para escolher a igreja que você quer. Tem que você abrisse em João 7, verso 17. E eu vou estar aqui abrindo a minha Bíblia, tá certo? Então, João 7, 17 diz o seguinte: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, nesse texto bíblico, nós já aprendemos a seguinte coisa: que devemos verificar o ensino ou a doutrina, ok? Se ela procede de Jesus, se está de acordo com a palavra. Outro texto também está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15. E eu peço que você abra a sua Bíblia, tá certo? Então, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, diz o seguinte: mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, assim, a doutrina, ela está fundamentada na palavra de Deus ou é teoria humana? Se você for pegar e for questionar a doutrina, você vai encontrar respaldo bíblico na palavra de Deus ou é invenção humana ali? Vamos criar uma doutrina para o pessoal se vestir de uma maneira X. O pessoal não pode fazer tatuagem. Não, tudo isso está sendo falado. Está de acordo com a palavra de Deus? Você já se questionou, já foi procurar na Bíblia? Olha só, hein? Então, qual as colunas que a doutrina está fundamentada? Vamos colocar assim, né? Já que o texto bíblico falou sobre coluna, fundamento. Então, qual é o fundamento que essa doutrina está fundamentada? Então, eu separei aqui algumas colunas, pelo menos 5 colunas, para ficar mais fácil para você identificar na igreja que você deve frequentar, a igreja que você está enxergando segundo esses conselhos que eu vou te passar, que é uma igreja verdadeira. Então, a primeira coluna que eu identifiquei, de acordo com a palavra de Deus, é se ela
segue as Escrituras como única regra de fé. E isso lá a gente confere lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 19 e 20. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia e eu espero que você também esteja abrindo a sua. No 2,19 e no verso 20 diz o seguinte. Vamos para o verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, a igreja, ela identifica, como também os apóstolos identificaram, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles apresentam Jesus. Por isso que o texto bíblico vem dizendo aqui, tendo Jesus como pedra angular. Então, a igreja, ela tem que usar o Antigo e o Novo Testamento. Não é só o Novo Testamento, até porque os apóstolos e os profetas, eles não tinham o Novo Testamento. Então, por onde eles se baseavam? Se baseavam pelo Antigo Testamento. Ok? A segunda coluna é a salvação pela fé em Jesus Cristo. E está no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 30 e no verso 31. Veja só, Atos 16, no verso 30 e o 31. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Então é crer no nome de Jesus Cristo. Tá certo? Outro texto está lá no capítulo 4, no verso 12. Diz o seguinte: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então é pelo nome de Cristo, é pela fé nele que somos salvos. A igreja verdadeira, ela tem que apresentar que somos salvos unicamente pelo sangue de Cristo, pelo nome dele, pela fé nele, certo? Terceira coluna, o ensino da volta de Jesus, uma igreja que só prega só sobre prosperidade, sobre fama, sobre dízimo, entre outras coisas mais, e não apresenta a volta de Jesus, é uma igreja fracassada. Ela não está cumprindo o seu propósito, ok? Então nós conferimos isso na Bíblia também, em João 14, no verso 1 até o verso 3. Diz o seguinte: Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A igreja, ela tem que apresentar a volta de Jesus constantemente. É o objetivo dela, falar que Cristo vai voltar. Senão ela perde o seu objetivo, ela perde a sua essência. Para que existir igreja se não apresenta a volta de Jesus, não apresenta o amor dele, a fé? Não é só o amor, as boas obras. Tem que apresentar também a volta de Jesus. Outra característica também muito importante da igreja verdadeira é que ela ensina e prega a validade da lei. E que lei é esta que eu estou me referindo? A lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles não passaram. Preste bastante atenção. Nós vimos que uma das colunas da verdade é apresentar a Bíblia em sua totalidade, tanto o Antigo como o Novo. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Então, um texto do Antigo Testamento, ele complementa o outro. Jesus, quando estava aqui neste mundo, ele usava o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, entre outros personagens da Bíblia. Então, também devemos fazer o mesmo. Então, lá em João 14, no verso 15, bem pertinho aí, diz o seguinte: Se vocês me amam, é Cristo falando, tá certo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É Cristo pedindo para mim e para você para guardar os mandamentos dele. Aí você pode se perguntar: Ô Jeffrey, então quer dizer que além de ter fé em Jesus Cristo, eu também preciso guardar os mandamentos dele para ser salvo? Não, eu não estou falando isso para você. Eu estou falando que se você, inclusive o texto bíblico fala isso,
Se você amar a Cristo, você vai guardar os mandamentos dele. É como um casamento. Se você tiver uma esposa ou marido, você não vai querer desagradar a sua esposa ou seu esposo, fazendo aquilo que ele não gosta. Você sabe o que ele gosta e você vai querer fazer assim também o que ele gosta. Assim também é Cristo. Para agradar a Cristo, não que ele precise ser, mas ele pede, olha, se você quer viver bem, se você quer me fazer feliz, então guarde os mandamentos. Porque é desejo de Deus que você assim o faça, para você viver bem, para você representá-lo, assim como Cristo representou Deus aqui na terra. Nós somos mini-cristos, então devemos também, sim, ser a semelhança de Cristo, ok? Outro texto também está lá em Apocalipse 12, no verso 17. Só para concluir essa característica, 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Esse texto aqui se refere a um tempo onde o povo de Deus ele foi perseguido no passado pela Igreja Católica. Então, por que eles foram perseguidos? Porque eles guardavam os mandamentos de Deus e se mantinham fiéis a Jesus Cristo. Esse aqui foi um período lá no passado. Hoje em dia, existem cristãos também sendo perseguidos. Outra característica também da igreja verdadeira é o testemunho de Jesus. E você encontra esse texto em Apocalipse 12, 17, que a gente acabou de ler, e o capítulo 19, no verso 10. O 19, verso 10, tem uma parte muito interessante no texto, e a gente vai conferir agora. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E se você for pegar a versão NTLH, você vai reparar que ela vai falar que é o que o Espírito entrega à igreja, aos seus discípulos. É algo parecido com esse. E para exemplificar melhor, eu coloquei na minha anotação o seguinte: o testemunho que o Espírito entrega aos seus profetas, antigo e novo, e testemunho que eles mesmos desempenham através da comunhão com Cristo e por estar colocando em prática o que eles leram na palavra de Deus. Tá certo? Bom, eu separei essas 5 colunas ou 5 características que fundamentam uma igreja verdadeira, que eu acredito que fica muito mais fácil para você encontrar esta igreja. E novamente, eu não estou aqui sugerindo uma igreja A, B, C, D ou E, até porque todas elas se reúnem, tomam um cafezinho, tomam uma água, né, em um local específico. Uma prova disso são as reuniões religiosas mundiais que acontecem por aí. E lá estão reunidas as igrejas da Assembleia, da Adventista, da Batista, da Deus é Amor, entre outras, para poderem estar em comum acordo e estar em paz. Mas novamente eu quero chamar aqui a sua atenção, que você não deve seguir o que o seu pastor está lhe falando. Você não deve seguir o que o padre está lhe falando. Você deve seguir o que a palavra de Deus está falando. Hoje em dia, vemos pessoas pregando muito mais sobre prosperidade, sobre dízimo, sobre fé, sobre amor, sobre ajuda ao próximo, sobre graça, sobre perdão, sobre relacionamentos e muitas outras coisas mais, mas não vemos as pessoas, no caso os líderes religiosos, melhor falando, pregando sobre essas 5 colunas que eu acabei de citar. Você não vê mais eles se respaldando pela palavra de Deus. Você não vê eles falando, olha, a salvação é pela fé em Cristo. Você não vê mais os líderes religiosos falando sobre a volta de Jesus. Você não vê mais eles dando a credibilidade
ensinando e pregando sobre a validade da lei dos 10 mandamentos. E você também não vê ele falando sobre o testemunho, como eu acabei de citar aqui. Então, talvez você esteja se encontrando perdido. Talvez você esteja confuso ou até mesmo habituado no local onde você se encontra. Já se acostumou ao ritual religioso que é acontecido na igreja. E você está sentindo um vazio dentro do seu coração. Provavelmente esteja se sentindo dessa forma. Sentindo um vazio. Poxa, eu já não estou sentindo mais Deus aqui nesse ambiente. É tudo uma mesmice. E você não vê, como eu falei, um respaldo bíblico. E eu gostaria de apelar ao seu coração para que você seguisse esses conselhos que eu acabei de apresentar de acordo com a palavra de Deus. Muitos, meus amigos, vão se encontrar dessa forma aqui. Em Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como é que pode uma pessoa estar na igreja, estar servindo a Deus e a Cristo, adorando o seu nome, devolvendo o seu dízimo, as suas ofertas, expulsando demônios, pregando, ajudando e muitas outras coisas mais, mas Cristo vai dizer para essa pessoa que, olha, eu não conheço você. Você está muito mais preocupado com o ato religioso do que a mim servir, do que a mim procurar, do que fazer no que está escrito na palavra. Você se preocupa mais com o ato e não comigo. E eu gostaria que você se preocupasse com Cristo e não o que o pastor, o padre ou as pessoas irão falar da sua atitude de ter saído do ambiente que você estava. Eu sei que o comodismo, o conforto, ele bate a porta e ele atrapalha. Mas se Cristo está falando no seu coração, porque é para você sair, então saia. Pelo amor de Deus, talvez te enganaram. Talvez você viu que a tradição foi tradição de homens, foi algo criado por eles, não é algo que é da Bíblia. Você está vendo ali que a doutrina não é verdadeira e você ainda insiste, você continua seguindo. E o último apelo que eu faço para você se encontra lá em Apocalipse 18, no verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Meu querido amigo, minha querida amiga, como falei, talvez você esteja acostumado à igreja que você já faz parte, ou talvez você esteja procurando uma igreja para congregar e você não sabe qual igreja escolher, porque você olha para uma igreja e dentre outras, muitas delas parecem umas com as outras. Todas elas pregam sobre a fé em Cristo, sobre o amor. Algumas delas pregam sobre prosperidade, ou se não, quase todas elas pregam sobre prosperidade. Então, assim, você fica confuso qual delas eu vou seguir, se quase todas elas falam a mesma coisa, falam a mesma linguagem. Eu acabei de te passar aqui 5 conselhos, as 5 características de como você encontrar a igreja verdadeira. Só basta você seguir esses conselhos que eu te garanto que você vai conseguir encontrar. Agora você precisa estar aberto ao Espírito de Deus que vai estar falando no seu coração, para você não ser enganado, porque muitos irão vir com filosofias, com tradições humanas, com filosofia humana, para dizer, essa doutrina aqui é verdadeira, mas ela não é. Ela foi criada com base do achismo, da filosofia, daquilo que eles pensaram. Então eu estou aqui para te alertar, para você estar baseado
na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com alguém, deixe também seu comentário e não se esqueça também de se inscrever no canal.